Bom dia, graça, paz e misericórdia. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Mateus, no capítulo 15. Diz a palavra do Senhor: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim? Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendestes ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isto que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos vieram. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram:
Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus. Quantos pães tendes? Responderam 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo, assentou-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadá. Então está diante de nós, capítulo 15 de Mateus. O capítulo 15 nos traz várias instruções para uma vida de acordo com a vontade de Deus. E tem uma coisa interessante, né? No capítulo tem a história da mulher cananeia, que é tremenda, né? Essa história da mulher cananeia. Porque Jesus para o que estava fazendo e atende. E o único motivo que ele faz isso é a verdadeira adoração dela, mas eu não quero me ater à história dela, mas eu quero me ater à lição da tradição, do legalismo, da religiosidade, né? Porque naquela época a tradição ela havia sido reforçada. A origem da tradição, da religiosidade e do legalismo era a lei de Moisés. Mas o coração humano, ele é enganoso e ele sempre busca forma e meio para enganar, focando em algo que está à sua frente e deixando de lado aquilo que verdadeiramente é importante. Quando foram ocupados pelos romanos, a nação dos judeus, eles intensificaram a tradição da lei e, para não se contaminar, eles acabaram reforçando o legalismo. E isso acabou corrompendo a verdadeira intenção do coração e desviando eles da missão. Com isso, eles acabaram violando a lei verdadeira de Moisés por causa da tradição. Jesus, então, ele inicia o capítulo 15 nessa tarefa de desmascarar a tradição, recapitulando os mandamentos, aquilo que Deus havia realmente mandado ser escrito na lei, né? E o mandamento 5º, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, né? Estava sendo desonrado. Eles haviam dado um jeitinho para não honrar esse mandamento, né? O mandamento de honrar o pai e a mãe. Então, como é que eles faziam? O que Jesus falou ali, como é que eles estavam falando, né? Fazendo, né? Eles estavam oferecendo os seus bens como oferenda no templo, tá? Para não sustentar, para não prover cuidado para os seus pais. Então, eles estavam usando uma outra lei, que era a lei da oferta do templo, para desonrar o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, né? Honra, porque é o único mandamento com promessa, né? Então, queridos, o que vem ao meu coração do capítulo 15 é que nós não podemos invalidar os mandamentos de Deus em nome de tradição, em nome de religiosidade, em nome de legalismo. E é muito fácil invalidar os mandamentos de Deus. Tem um método, né? E o coração humano, ele é especialista no método de invalidar aquilo que é vontade de Deus. Muitas vezes nós invalidamos com esquecimento. É um método, o método do esquecimento, né? Que é não trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Outro método que a gente usa e precisa estar atento é a reinterpretação. Olhar para o mandamento com o nosso lado egoísmo e usá-lo como os fariseus estavam fazendo, né? A seu bel prazer, né?
O outro método é a racionalização, racionalizar. É trazer a razão em excesso. E tem que ter cuidado porque a razão em demasia subtrai o sobrenatural. Outro método de invalidar os mandamentos e a vontade de Deus na vida da gente é a ignorância. É se manter sem conhecimento, é não buscar conhecer, não ler, não buscar entender, não compreender, não ter intimidade com Deus. Então a ignorância acaba também sendo um método de invalidar os mandamentos de Deus. E por último, simplesmente a desobediência. Apenas escolher não obedecer. Que Deus nos ajude, né? Que essa reflexão de hoje possa nos abençoar nesse dia e nos manter na rota, nos manter focados naquilo que é importante, que é obedecer a Deus, né? Que as nossas intenções do nosso coração estejam todas santificadas para a glória de Deus, né? Pai de amor, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua provisão. Pai, quero apresentar a ti, ó Deus, o dia de hoje e que esse dia, Pai, possa ser governado, Pai, pela a orientação, a instrução da tua palavra. Nos direciona, Pai, em tudo aquilo que vamos fazer, tudo que falamos, Pai, que nada venha, Pai querido, invalidar a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus querido, a crescermos na tua presença, nos ajuda, Pai querido, a crescermos, ó Deus, em identificar os nossos sentimentos e pensamentos e tudo aquilo em nós, ó Pai, que invalida a tua palavra, que invalida a tua vontade, que possamos discernir, ó Deus, e possamos ajustar a nossa rota à tua vontade e ao teu coração. Pai, eu quero te pedir perdão desde já, se em algum momento do meu dia eu entristecer teu coração. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Pai, eu intercedo pelos meus amigos de perto e de longe. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, mais uma vez, a minha sobrinha Carla Fabiana na sua luta contra o câncer. Pai querido, que o Senhor esteja dando a ela, Pai, a vitória, Deus. Que o Senhor esteja dando a ela, Pai, entendimento, sabedoria, Pai, que ela possa te conhecer. Que ela possa parar, ó Deus, e olhar para o Senhor, que é autor e consumador da fé, que é o dono da vida, aquele que pode nos curar, nos libertar. Pai querido, aquele que pode fazer tudo novo. Pai, que ela possa, Deus, descobrir, ó Pai, a presença do Deus vivo e verdadeiro, que ela te conheça. Toma ali, ó Deus querido, a vida da minha família, do meu pai, eu peço a ti por ele, Deus abençoa ele, dá a ele saúde, cuida dos meus irmãos e irmãs, Pai, cuida, Deus, dos meus filhos e filhas, genros e nora, meus netos e netas no dia de hoje, Paizinho querido, que eles possam ter um coração maleável à tua vontade. Pai de amor, mantém eles na rota do Senhor, ó Pai, para viver uma vida em vitória, Deus. Eu oro a ti, ó Deus, pela vida da Nara, seus filhos. Salva, Deus, a Tainara, o Everton. Cuida da Nara, Pai, nesse dia. Abençoa a tua filha, Pai. Que ela esteja conectada, Pai, com a tua palavra. E que a tua palavra seja a direção para ela, Pai. Toma também a vida da Sandra. Salva o Lucas e a Sofia, Pai. Nós não nos cansamos, Deus, de te pedir a salvação dos nossos queridos, Pai. Porque, ó Deus de poder, a tua palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Deus querido, e tudo o que pedirmos crendo na oração receberemos, Pai. Então nós colocamos a vida da Sandra nas tuas mãos, que ela tenha alegria verdadeira do Senhor, ó Pai. Ajuda a tua filha a andar segundo a tua vontade, Pai, a ter a vida, Pai querido, regida pela tua palavra, que é vida e vida com abundância. Toma, Deus querido,
a nossa viagem, coloca a nossa viagem, Pai, essa aventura que eu e o Ingo estamos fazendo, essa viagem, Pai querido, de carro, numa longa distância. Hoje nós pretendemos, meu Senhor, colocar, ó Deus, caminhar mais uns 1000 quilômetros. Então, Senhor Deus, nos dê a ousadia, nos dê a coragem, nos dê o ânimo, nos dê a alegria para cada momento da estrada. Pai querido, que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor nos livre de todo e qualquer acidente, incidente, que os teus anjos guerreiros e ministradores nos guardem, nos protejam, cuida do Ingo, da sua saúde, Pai, das suas dores, que o Senhor esteja, Pai querido, renovando o seu intelecto, a sua maneira de entender, o seu jeito de ver. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos o nosso dia nas tuas mãos. Prepara para nós, Pai, o lugar onde vamos dormir à noite, Pai, que seja um bom lugar, um lugar de descanso. Prepara para nós onde vamos parar para o almoço. Paizinho querido, nós apresentamos esse dia para o Senhor. E queremos, ó Deus, entronizar o Senhor no nosso dia, Pai. E que no nosso dia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Pai, honrem o Senhor, porque é tudo para Ti, Pai. É tudo para Ti. Tua palavra diz que para Ele e por Ele foram criadas todas as coisas. Então, Paizinho querido, que o nosso dia de hoje, de lazer, o nosso dia de férias, ele honre ao Senhor. Pai querido, que nós possamos amar e servir o Senhor de todo o nosso coração. Pai, e não nos deixa perder a oportunidade de testemunhar do Teu amor no dia de hoje. Nós oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.